E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Galera, muita informação do Botafogo, muita notícia, mas temos que aproveitar o momento. Vamos aproveitar o Botafogo aí, líder do Campeonato Brasileiro, nas quartas de finais da Libertadores. Não é pra qualquer um, né? Nem todo ano acontece isso. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e daqui a pouco eu volto. Ontem no Allianz Parque, Raed, Gonza... É aquele jogo que até quem não é botafoguense, palmeirense, estava nervoso, estava aflito, estava emocionado. Gosta de futebol, eu acho. Ligou a televisão ali, que jogo. Ninguém passa indiferente a um jogo como o de ontem, Raed. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Cami? Boa noite, Gonza, Bené, todo mundo ligado aqui no Tá Na Área. O desavisado, que aos 40 do segundo tempo falou, esse jogo tá resolvido. O desavisado não. O descrente, o cara que não sabe que futebol acaba só quando o juiz apita ali o final do jogo. Que desligou a televisão, perdeu talvez os melhores 15... Melhores talvez... Acho que não, mas os mais emocionantes 15 minutos do futebol nos últimos, sei lá, 2 anos. Nem a virada do Palmeiras ano passado contra o Botafogo foi tão emocionante quanto esse final de jogo, com tantas nuances, tantas reviravoltas, bola na trave, gol anulado. Foi um final de jogo espetacular, interessante. Né? É porque a virada do ano passado, óbvio que ela é gigantesca do Palmeiras, mas ela acontece, né? Ela acontece ao longo de um tempo inteiro, né? De 45 mais acréscimos. Ontem o Botafogo constrói a vantagem já no segundo tempo, aumenta o placar no placar agregado, né, para 4-1, e realmente nos minutos finais o Palmeiras quase consegue mais um milagre, mais uma página, né, espetacular, né, Gonza, de uma rivalidade recente no futebol brasileiro. Muito boa noite, Bené. Um prazer enorme estar aqui. Camila, Raed, todos os amigos do Tá Na Área. Sem dúvida nenhuma, é jogo para quem viu, né? De repente para quem estava no estádio, para quem participou do jogo, para quem jogou. É jogo para contar para os filhos, para os netos, né? A circunstância, né? O andamento do jogo. E foi um confronto, Palmeiras e Botafogo, que não foi apenas aleatório, não foi aquela coisa de bola na área, bola alçada na área, e aí vamos lá e bola na trave, que não foi jogo de 2 grandes times, 2 times gigantes, que fizeram um confronto que começou no jogo de ida. O Botafogo se impôs, mas não conseguiu matar o Palmeiras chegou vivo. E nesse segundo jogo me chamou muito a atenção e me deixou assim orgulhoso, enquanto, né, torcedor do futebol brasileiro, por ver 2 times com um caráter absurdo. O Botafogo para fazer 2-0 lá no Allianz Parque, que não é fácil. Sim. Não é fácil você obter uma vantagem sobre o Palmeiras dentro de casa de 2 gols. E depois o Palmeiras, que mais uma vez mostra que é um time absolutamente focado, um time que não desiste, um time que ficou ali a centímetros de conseguir uma disputa de pênaltis que era absolutamente inimaginável, que foi um jogo absolutamente histórico. E também é inimaginável, né, pensar que alguém que assistiu essa quase virada do Palmeiras, mas essa busca ali pelo empate, pelo menos, porque acontece a virada, mas o gol é irregular, isso tudo faz parte da história do jogo. A chamada do VAR e a verificação de que houve o toque de mão do Gustavo Gomes, porque até ali era virada, era o suficiente pra gente ter... O Palmeiras estava com a vaga na mão, literalmente. Do Gustavo Gomes, aí não pode. Mas enfim, embora o Tiquinho, numa entrevista após a partida, disse que não, a gente não lembrou, impossível. Duvido. Todo mundo que estava na arquibancada, quem estava em casa, quem não é botafoguense, não é Palmeiras, lembrou exatamente do que aconteceu naquele jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, porque era algo que o Botafogo no início dessa temporada lutava para se desvencilhar daquela sensação, porque daquele jogo para frente o Botafogo sofre uma série de reveses ali ao longo de partidas importantes até perder o título brasileiro que estava ali nas suas mãos. E aí tem um primeiro confronto já com o Palmeiras esse ano, consegue um bom resultado, parece assim, aquele fantasma esquece, agora tá exorcizado, digamos. E ele volta ontem no final dessa partida, porque é impossível que o torcedor botafoguense não tenha pensado nisso. Só que dessa vez o final é feliz para o Alvinegro. Dessa vez teve o gol irregular, foi anulado, o Botafogo tá classificado, vai jogar as quartas de final da Libertadores. Agora, Raed, será que de fato deixou esse fantasma para lá? Ou o próximo confronto entre Botafogo e Palmeiras vai ser complicado? Não só contra o Palmeiras, mas qualquer situação, enquanto você não conseguir ter ali uma conquista grande, e esse elenco do Botafogo está em vias de ter uma conquista grande já há algum tempo, você acaba não tirando isso da mente do torcedor. Do jogador, eu acho que é muito difícil entrar realmente em campo.
essas situações. Por exemplo, no time do Botafogo ontem, era o quê? Tiquinho e Hugo, que estavam em campo ontem no final do jogo. O elenco está bem modificado, modificado, inclusive por conta do final da última temporada, né? Exato. Tietê também estava. Tietê mas só um pouco. O Marlon tinha saído já, não sei se ele já tinha sido substituído, mas Marlon estava no ano passado. Você tem mais de meio time que... Contratações recentes, com história recente no clube, com um técnico com uma outra história totalmente diferente. Então, acho realmente que isso aí não entra em campo. Mas isso aí entra na atmosfera do torcedor que estava mesmo até no Allianz Parque, pode ter passado pela cabeça, entrado na atmosfera ali, alguém pode ter percebido dentro de campo, mas eu acho muito difícil que o jogador em si ele não esteja preparado mentalmente para as adversidades da partida. Se ele não estiver preparado para essas adversidades, por saber que tem que sofrer em determinado momento, pode acontecer alguma coisa desse tipo em determinado momento, se ele não estiver preparado para isso, ele não está preparado para ser um jogador de alto nível. Eu concordo com o que você está falando, mas quando até brinquei com relação ao Duvido, eu acho que por ser o mesmo adversário, deve passar pelo menos em alguns segundos, assim, não é possível que isso vai acontecer de novo comigo. A reação dos jogadores, dos jogadores do Botafogo abaixando a cabeça, botando a mão no joelho no terceiro gol do Palmeiras. E lembrando que esse gol levaria para os pênaltis também, que é outro momento onde o psicológico é importante, a parte mental. Óbvio que tem treino também, mas disputa de pênaltis em um campeonato como a Libertadores também pesa esse tipo de coisa, mas alguns acham que é um jogo importante, porque a gente vem falando que o Botafogo do Arthur Jorge vem num momento muito bom na temporada, talvez seja o melhor futebol do Brasil nesse momento, não sei se você concorda, acho que nos últimos jogos vem mostrando isso, e um jogo desse tamanho pode ser um marco também. O próprio Palmeiras do Abel tem um jogo que acaba sendo um marco de uma eliminação sofrida. Nos primeiros meses de trabalho do Abel, a história de cada jogo ela não se parece muito, que é a semifinal contra o River Plate. O Palmeiras tinha uma vantagem espetacular construída na Argentina, quando chega em casa, toma 2 gols, fica muito perto, tem um pênalti anulado pelo VAR, tem um gol, uma bola em cima da linha tirada, então um sufoco com uma classificação na Libertadores. Mal comparando, pode ser um marco para esse time do Arthur Jorge também, de sair calejado, sair com mais cancha de um jogo de Libertadores desse tamanho. Pode, mas eu fiquei com a sensação de que esse jogo, na circunstância que ele foi, ele pode ser mais, digamos, trazer mais ensinamentos e trazer uma perspectiva melhor para o Palmeiras, curiosamente. Vou explicar por quê. Eu acho que o Botafogo, antes desse jogo, ele já tinha inteiramente afastado o tal do fantasma do ano passado. Né? Ninguém faz o que o Botafogo fez com o Flamengo no último fim de semana se tem algum fantasma na cabeça. Não tem. Só que quando o Palmeiras faz o primeiro gol, aí eu não tenho dúvida nenhuma que voltou, porque senão o Botafogo não tomaria o gol de empate, não tomaria o gol que foi anulado, não cometeria a falta que cometeu, que acabou na trave. Então, naquele momento, sim, o fantasma assustou. E, ao mesmo tempo, do outro lado, entrou o Palmeiras do Abel, que estava tomando de 4-1, que parecia entregue, e aí entrou em campo e o Palmeiras do Abel quase avançou na Libertadores. Até então, sempre com o Abel, o pior resultado do Palmeiras tinha sido semifinal. Então, eu acho que o Botafogo, quando ele consegue passar, ele tem tudo para seguir, lógico. Então, temos que esperar, né? Não tenho bola de cristal para saber se isso vai influir, mas acho que o Botafogo vai seguir o seu caminho e acho que o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, se no jogo de ontem ele tivesse tomado no agregado 4-1, 4-1, então não vai dar mais, e o time ficasse ali tentando e tal, mas ficasse por isso mesmo, talvez houvesse cobranças no Abel, talvez houvesse um ambiente como teve quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors ano passado, que era um time muito mais fraco, e aí tinha aquela história de que o Abel não colocou os garotos, mas o Palmeiras sendo eliminado do jeito que foi, com a força, com a raça, com a presença de espírito de um time que não desiste nunca, eu acho que o Palmeiras pode pegar isso e usar e ressurgir no Campeonato Brasileiro e ir buscar ali. A gente tem que lembrar do ano passado, né, que o Palmeiras estava morto, teve uma sequência ali de derrotas, né, chegava-se até o absurdo de discutir o Abel, né, muita gente querendo que o Abel saísse, e o Botafogo foi buscar o título. Então eu acho que uma vitória como essa é boa para o Botafogo, e uma reação como a que o Palmeiras teve também pode ser determinante. Vamos falar já de como foi o dia seguinte do Alvinegro, porque eu confesso que alguns amigos estavam em São Paulo, tive que mandar aquela mensagem, tá todo mundo bem? Porque depois do que aconteceu no Allianz Parque, teve torcedor, inclusive temos vários memes de torcedores aí que acharam que eu de arrasta, mas ficaram para assistir as quartas de final. Já a gente fala do dia seguinte.
o jogador tem o braço um pouco ricocheteado depois de dominar a bola na coxa e tal. Então, é muito difícil para que o torcedor em casa, no estádio, em qualquer lugar que seja, ele tenha a clareza da questão, porque muitos outros fatores têm que ser avaliados para chegar à conclusão se bateu ou não. Mas em casos como esse, eu confesso que comemoro a presença do VAR no futebol brasileiro. Porque imagina, se a gente não tivesse árbitro de vídeo, se fosse para os pênaltis, independentemente do resultado. Hoje a gente poderia estar todo mundo falando, mas teve um erro, um gol com uma bola que bateu na mão, como a gente já viveu isso nesse confronto em outros anos. Entre Palmeiras e Botafogo, é importante demais a gente estar falando desse jogo sem polêmica. Exato. De arbitragem, a gente está falando de campo e bola, de emoção. Isso, a gente poderia... O que acontece realmente com a bola rolando. Quantos campeonatos e títulos se discute erros de arbitragem até hoje? Então, acho que hoje nenhum torcedor palmeirense discutiu esse lance. Pelo contrário, o lamento é justamente de ter comemorado, depois viu o replay e falou, vai ser anulado. Então, assim, acho que nesse ponto ganha o futebol brasileiro com o árbitro de vídeo. Sem dúvida. Mais um exemplo, esse é um exemplo gritante, né, que chama muita atenção da importância do VAR. Porque se não houvesse árbitro de vídeo, eu não tenho dúvida nenhuma de que o gol seria validado. Primeiro porque o árbitro... O árbitro ele apontou para o meio, não fez a menor menção de... Não, Até tem uma reclamação assintosa dos defensores do Botafogo. Né? Mas isso tem sempre. Mas ia passar, porque uma vez que o árbitro deu em campo. Exatamente. E outra, quer dizer, eu acho que ali, se não tem um árbitro de vídeo, porque o árbitro hoje em dia, ele pode ter a tranquilidade de que se ele errar num lance desse, o VAR vai corrigir. Se ele não tem esse suporte do VAR e tem que decidir numa fração de segundos, eu tenho muitas dúvidas de que num lance rápido ali, mesmo que ele pudesse ter a dúvida, na dúvida, ele não ia anular o gol. Não é? Numa circunstância daquela, num estádio do Palmeiras e naquela coisa de virar o jogo, ele ia mandar o jogo, ia mandar dar a saída e a gente teria provavelmente ali, a não ser que o Botafogo vencesse nos pênaltis, mas a gente teria um classificado, né, injusto, porque teria feito um gol irregular. E como tem pitada de sorte e azar também no futebol. Sim. Se a bola bate na coxa do Gustavo Gomes, ela talvez tivesse parado do mesmo jeito para ele ter a finalização, mas acabou tocando no braço, foi muito bem anulado o gol do zagueiro palmeirense. Agora, Giba, uma sensação, claro, de muita alegria da torcida do Botafogo, a classificação foi conquistada, o Botafogo está de volta às quartas de final da Libertadores depois de 7 anos, mas também tem o lado de novo, ficamos naquele final de jogo, o time não soube controlar uma vantagem muito relevante que tinha. Fica também essa sensação de que para os próximos jogos, para os próximos confrontos decisivos na temporada, um time que precisa garantir essa vantagem quando constrói. Esse foi o discurso, inclusive, da comissão técnica do Savarino, que ontem deu entrevista coletiva. O Arthur Jorge falou sobre isso. Ele falou que não pode acontecer esse tipo de coisa, não pode tomar um empate controlando a partida com vantagem de 2 gols na reta final. Isso não pode acontecer. O Savarino, na coletiva, ele fala até em frustração. Ele falou que, pessoalmente, ele se sentiu frustrado pela forma como o jogo terminou, de perigar ser eliminado ali depois de ter uma vantagem tão grande construída nos 2 jogos e depois de jogar melhor que o Palmeiras na maior parte do confronto, né? A gente tá falando de 180 minutos ali, o Botafogo foi melhor na maior parte. O Palmeiras teve um segundo tempo muito bom ontem até, assim, em alguns momentos, né? E aí o Botafogo reagiu, foi uma troca no segundo tempo, mas no geral, se você somar os 2 jogos, o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Então, o que eu acho que ficou até internamente no elenco e na comissão técnica do Botafogo é que aquilo ali não pode acontecer de novo. O recado dado foi esse. Acho que no torcedor em geral, assim, eu conversando com alguns torcedores hoje ao longo do dia, acho que nem teve tanto essa sensação de que, não, isso não pode acontecer e tal. Acho que foi uma euforia tão grande a classificação que esse discurso acabou ficando um pouco de lado. Mas internamente, no elenco e na comissão técnica, certamente isso vai ser falado ao longo dos próximos dias. Agora, Giba, outro ponto importante nesse dia seguinte é porque o Botafogo também está lidando com a recuperação de alguns jogadores, outros ainda afastados do departamento médico, e o Cuiabano deixou a partida ontem, né? Precisou ser substituído com problema no ombro. Qual a situação dele? Já tem alguma atualização? Então, ele sofreu uma luxação ontem, né? Ele fez uma dividida, deu um carrinho para tentar travar um cruzamento do Estevão e o braço ficou um pouco para trás, uma luxação no ombro, o ombro foi colocado no lugar ainda, no estádio, no Allianz Parque, mas ele deixou o local com uma tipóia no braço, apoiado, e ele vai fazer o exame amanhã para diagnosticar ali qual o tamanho do problema, se tem uma lesão, se não tem e tudo mais.
A tendência é que ele não jogue no final de semana contra o Bahia. O mesmo vale pro Luiz Henrique. A situação da panturrilha dele não é grave, é tranquilo e tal, mas imagina-se que a comissão técnica talvez segure um pouco, talvez ele fique no banco, tal, mas que dê uma segurada nele, porque a sequência foi muito dura, né? Foram 3 jogos repetindo o mesmo time, jogos de uma intensidade muito alta contra Palmeiras, contra Flamengo. Então, imagina-se que o Arthur Jorge vai fazer algumas mudanças e algumas forçadas, né? Porque ele tem suspensões também para lidar no elenco, e outras por questão física mesmo. São jogadores importantes, né? São destaques do Botafogo na temporada, falando do Cuiabano e do Luiz Henrique, né? Jogadores importantes para essa arrancada do Botafogo em várias frentes. Giba, muito obrigado pela sua participação, amigo. Volte sempre a estar na área, tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima, só chamar. Do lado classificado, agora a gente fala do lado... Bom, tá aí, família. Caraca, mano, aí. Até a hora, assim, tem horas que eu fico vendo alguns lances do jogo de ontem, quase, né? 24 horas depois. Já são aí mais de 5 horas da tarde. Que um jogo realmente espetacular, um jogo de final de Libertadores. Se isso aí fosse na final da Libertadores, um jogo desse, ficaria na história. Mas pena que foi nas oitavas, né? Pensou Botafogo e Palmeiras na final da Libertadores, um jogo único na Argentina, e um empate, ou no caso um jogo só, né? Mas Botafogo ganhasse, seria muita loucura um jogo desse, doido como esse. E falando em Libertadores, o Botafogo ontem, com a classificação, faturou aí cerca de 9 milhões de reais com a classificação para as quartas de finais da Libertadores. Lembrando que o Botafogo, até esse momento, é o time que mais faturou com a Libertadores, porque está vindo desde a fase de grupos. O Botafogo chegou a acumular aí cerca de mais de 44 milhões devido às classificações desde a fase de grupos. E, quem sabe, né, quartas, semi e a grande final aí, o vencedor aí da Libertadores leva um pouco mais de 100 milhões de reais, o vice-líder fica com 30 e poucos milhões de reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. É dinheiro pra cacete. E vocês, cara? Me fala sobre vocês. O que houve? Como é que vocês reagiram ontem? As duas partes. Como é que vocês reagiram, né, quando o Botafogo faz 2-0? E como é que vocês reagiram ao segundo, terceiro gol do Palmeiras, até o momento em que o juiz vê que foi mão na bola ali e anula o gol? Que loucura, né? Que eu tava passando mal, acho que eu fiquei passando mais mal ainda. Eu não tinha mais força. Muita loucura, cara, muita loucura. É engraçado que a gente fala assim, né? Palmeiras é soberba, muito soberba, não sei o quê. Né? O Estevão, né, falou, que nem papagaio fala, né? Que nem o Jesus falou pra ele. Falar que nem papagaio fala. Que tinha certeza que o Palmeiras ia se classificar, não sei o quê. E quando o Botafogo faz 2-0, eu fui soberbo pra cacete. Eu já tava mandando figurinha no WhatsApp pros meus amigos. Pode acabar, acabou, eliminamos, não sei o que. É soberba. Cara, futebol, é muita loucura, né? A gente sabe que tudo pode acontecer. Mas fez 2-0, a soberba virou pra gente. Né? Quem tava assistindo, vou tomar minha cerveja aqui, já acabou, 2-0. O outro, vou dormir, e aí, acabou. Tem umas historinhas de Palmeiras, não. E eu mandando figurinha, já tava preparando pra mandar no Instagram da zoeira, no Facebook da zoeira, as pegadinhas com o Palmeiras, não sei o quê. E aí, de repente, 2-2, tudo muda. E aí eu lembro da soberba do Estevão. Eu falei, cara, eu tava fazendo a mesma merda que o cara fez, mano. Eu tava sendo soberbo, não esperei o jogo acabar. Mas é isso, futebol é uma parada muito louca. E graças a Deus deu tudo certo aí pro Botafogo. Classificado depois de 7 anos, o Botafogo tá de volta às quartas de finais da Libertadores e com um time muito forte, um time muito competitivo. E eu acho que dá pro Botafogo ir um pouco mais longe nessa Libertadores, hein? Olhando assim agora nas quartas, você tendo eliminado o Palmeiras, que é um dos melhores times da América, tem aí o São Paulo, o Peñarol, que o jogo acontece daqui a pouco, aí depois pode vir Flamengo, Bolívar. Mas, cara, sei não. Deixa acontecer, né? Deixa aqui. Eu até esqueci de trocar aqui, cara. Eu tô com o resultado do jogo do Flamengo. E que loucura, né? O Botafogo mexe 4-1 no Flamengo. 4 dias depois, sei lá. Elimina o Palmeiras na Libertadores. É líder do Campeonato Brasileiro. Caralho, isso eu tô sonhando, mano. Não me acorda. Que loucura. Mas tem que ser assim, sofrido, né? A gente passa mal com esse negócio. A gente tá acostumado com esses negócios, não, Botafogo. Pelo amor de Deus, hein? Mas vai vir, né? Esse aninho, será que... vou ficar sonhando aqui que nem um doido, não. Bom, galera, qualquer informação importante do Botafogo, volto aqui pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!